Olá, tudo bom? Gente, eu quero compartilhar com vocês hoje o livro de 1 Reis, capítulo de número 11. E depois a gente vai voltar alguns capítulos e vamos ler o capítulo de número 3. Capítulo 11, versículo 1, que diz assim: E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração, para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Capítulo 3, versículo 1. E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, e a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém em roda. Gente, é o seguinte, nesse texto que nós lemos, nós encontramos Salomão, no capítulo de número 11, em fase de declínio, indo em uma direção oposta à vontade do Senhor. Porque nós vemos Salomão se envolvendo com mulheres que seguiam outros deuses, que seguiam a deuses pagãos, que não tinha o mesmo propósito do povo de Israel, que não seguia a mesma linha de raciocínio. Eram pessoas que não estavam em sintonia com o povo de Israel. E Salomão vai se unir a essas mulheres. Então isso vai desagradar ao Senhor. Isso desagrada a Deus. Por quê? Por conta que, havendo-se esse tipo de união, isso iria fazer com que os corações deles se convertessem a outra direção, uma direção contrária à vontade de Deus. Então, por esse motivo, por essa razão, o Senhor, ele não permite que o povo de Israel, ele não permitia que o povo de Israel se envolvesse com mulheres estrangeiras, tanto como mulheres como homens. Não podia haver esse tipo de casamento porque era um jugo desigual. E Salomão vai se envolver nessa situação, de forma que isso vai ser a sua ruína a partir do capítulo de número 11 em diante. Depois você lê lá com calma. Então nós vamos ver que tudo isso começa no capítulo de número 3, quando Salomão ele vai casar com a filha de Faraó. Ele vai se aparentar com Faraó através de sua filha. Isso querendo formar o quê? Uma aliança política. Por quê? Porque o Egito naquela época era uma potência. Então, quem casasse com a filha de Faraó estaria no lucro. Tinha tudo para dar certo, tinha tudo, era bem visto. Então Salomão vai fazer essa aliança com Faraó através de sua filha. O primeiro ponto que nós podemos observar é o jugo desigual. Salomão não era para ter esse envolvimento, não era para ter esse tipo de relacionamento, por conta que isso foi o que gerou lá na frente a sua destruição. Então, a primeira parte que eu quero frisar e trazer à sua memória, à sua consciência, é o seguinte: Deus, ele não quer que nós nos envolvemos em jugo desigual, em situações em que pessoas não estejam com o mesmo tipo de pensamento que você tem, com a mesma ideia que você tenha, por conta que isso vai lhe trazer prejuízo lá na frente. Ou seja, o Senhor está dizendo por intermédio dessa palavra: não se envolva com jugo desigual, não se envolva com relacionamentos que está sendo reprovado pelo Senhor, não se envolva com relacionamentos que Deus está dizendo para você não se envolver, porque o Senhor está te avisando antecipadamente. Lá na frente isso vai te trazer prejuízo, vai roubar a sua fé, isso vai roubar a sua comunhão com Cristo. Eu quero trazer essa mensagem enfática na vida espiritual
tua. O Senhor, Ele quer que você tenha um relacionamento verdadeiro, justo, santo, diante da presença dEle. Ou seja, não se aparenta, não se una com relacionamentos que é julgo desigual, que não segue o mesmo propósito que você. Se não tem o mesmo propósito que você tem, não serve para o seu relacionamento. Então eu vou logo no sentido, o foco da mensagem é esse para o seu coração, que muitas das vezes está com aquela ideia: eu vou me relacionar com tal pessoa, com tal fulano, com tal Beltrano, que eu vou me relacionar e vai dar tudo certo. Meu querido, eu quero te dizer que não vai. O Senhor está dizendo por intermédio dessa palavra: não se aparenta com quem não tem o mesmo propósito que você. Não se una com quem não tem o mesmo propósito. Se não tem o mesmo propósito, se não tem a mesma ideia, descarta da sua vida, delete o número do celular. Deus tem coisas melhores e maiores para a sua vida. Outro ponto que nós podemos observar dessa história é que o propósito de Salomão foi se de unir a Faraó por questões políticas, ou seja, negócios, não é verdade? Então nós entendemos o que desse contexto? Há certos negócios que parecem que vão servir como benefício para a nossa vida, mas que o seu fim vai ser prejudicial à sua vida. Não envolva nos seus negócios, embora seja de benefício para a sua vida, mas que o Senhor tem te pontuado, tem colocado no seu coração. Olha, o lucro parece que vai ser bom, o resultado parece que vai ser bom, mas o Senhor está dizendo ao seu coração: não faça sociedade com quem eu não estou aprovando. Lembre-se de uma coisa: o inimigo, ele pode se transfigurar em anjo de luz a fim de trazer um engano. Não é à toa, quando ele começar a atuar sobre a terra, ele enganará muitos, dizendo que é Deus, dizendo que é Cristo, mas é mentiroso, é mentiroso. Então o inimigo, ele pode se transformar em anjo de luz a fim de enganar. Ele não vem com chifre, ele não vem com aquele garfinho na mão. Não. Ele aparece diante de nós de forma bem vestida, bem aprumada, é tudo certo, é tudo legal, mas o Senhor está te fazendo se lembrar do seguinte, meu querido: não se engane, aleluia, não se engane. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que reluz é ouro. Analise os negócios, analise quem você está trazendo para perto. O Senhor, ele tem coisas melhores, repito, o Senhor tem coisas maiores e melhores para a sua vida. Agora, o último ponto que eu quero destacar com você é o seguinte: Salomão estava em processo de construção, de edificação. Ele estava edificando a casa, ele estava edificando a casa do Senhor, ele estava edificando a sua casa e ele estava edificando os muros. Então não era tempo de ele se preocupar com relacionamento, não era tempo de ele se preocupar com aliança política, era tempo de ele trabalhar na obra, era tempo de ele trabalhar na edificação da casa. O tempo hoje que o Senhor está te proporcionando é de construção da sua vida espiritual, de construção da sua vida sentimental. O Senhor está trabalhando na sua vida física, na sua vida material, em todos os seus negócios. Não é tempo de fazer aliança, de você entrar em relacionamentos desiguais. É tempo de você trabalhar na edificação dos muros da sua vida.